Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Convido você, meu amado ouvinte, você que é inscrito no meu canal, o meu muito obrigado. Você que assiste aos meus vídeos, o meu muito obrigado. E convido a você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação conosco, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, é uma passagem bíblica extremamente importante, tremenda, que fala sobre consolação, né? E ele diz, bendito seja, né, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos sempre bendizer ao nosso Deus. Muitas coisas muitas atitudes que a gente toma, muitas tarefas que a gente realiza, muitas vezes esquecemos que temos um Deus, né, que pode nos ajudar a desempenhar a tarefa com perfeição. Muitas vezes não dá certo porque esquecemos do nosso Consolador, né, do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, que está dentro de nós, porque somos morada e templo do Espírito. E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ou seja, Deus, Ele é o Deus da consolação, Ele é o Deus da misericórdia. Na hora das nossas tribulações, dos nossos problemas que estamos passando, o Consolador, Ele nos ajuda a superar as dificuldades do dia a dia, né? A dificuldade do cotidiano do dia a dia. Seja na parte espiritual, ou seja na parte material. Ele sempre nos ajuda a sairmos daquela tribulação, né, como vencedor. Não pelos nossos méritos, mas porque Ele nos ajudou, como eu já tinha acabado de dizer. Ele nos ajudou, Ele segurou em nossa mão. Nós passamos pela prova e pela tribulação, porque temos que passar, porque o próprio Deus nos prometeu provas e tribulações para nos aperfeiçoar. Só que Ele não deixa nós passarmos sozinhos. Ele passa conosco, a não ser que nós o rejeitamos a sua ajuda. Mas aqueles que pedirem ajuda ao Senhor, Ele vai estar sempre pronto a ajudar, a segurar na tua mão e a passar pelo vale, a passar pela prova, a passar pela tribulação, a passar por todos os problemas concernentes às dificuldades da sua vida. Amém? Você precisa apenas deixar Ele lhe ajudar, né? Ele está sempre pronto para ajudar. Você apenas precisa aceitar a sua ajuda. Pois bem, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados em Deus. Então, Ele nos consolou na hora da nossa tribulação. Ele nos abençoou, Ele nos regenerou, Ele nos justificou. Estamos no processo de santidade, consolados por Deus. E aí o que Ele faz? Para que nós, que já somos consolados por Ele, consolemos outras pessoas
que estão passando pela mesma tribulação e prova que um dia nós passamos e que fomos consolados pelo Espírito Santo. Então agora o que Deus quer? Que nós vamos até essas pessoas que estão vivendo o mesmo problema que vivemos e consolemos ele. Através de quê? Da eficácia do Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, que está dentro do nosso coração. Amém? Então nós vamos abrir a nossa boca e ele vai encher com palavras sábias para que nós possamos, através da pregação da palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é a lei de Deus, que nos dá autoridade e poder, nós possamos tirar o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso próximo, que está lá ainda desconsolado, que está lá ainda sofrendo na mão do diabo, que ainda é escravo do pecado. Então, nós não aprendemos com Cristo, quando ele nos consolou, agora nós vamos ensinar a outras pessoas, para que elas também aprendam e se consolem, e depois ensine a outras, e as outras aprendam e se consolem, e depois console outras. E assim é o processo de santificação, é ovelha gerando ovelha. É crente gerando crente, é cristão gerando cristãos. Amém? O verdadeiro cristão, ele consola o seu irmão quando está passando por uma tribulação. Ele não termina de matar, não. Ele procura dar vida, procura levantar o astral através de uma oração, de uma palavra amiga. É assim que deve ser feito. Amém? Pois bem, vamos lá então. Versículo 5, vamos ver o que diz. Porque com as aflições de Cristo abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, preste bem atenção. Preste atenção. Você estava aflito, estava passando por uma aflição. A aflição não é coisa boa. A aflição é uma coisa ruim. É uma doença, é uma enfermidade na alma, né? É um parente acamado, é uma perca de um parente mais próximo, de uma pessoa que você ama. Isso é uma aflição, isso é uma prova, isso é uma tribulação. Aí Cristo foi lá e ajudou você a passar por ela. Você passou por ela sem se desviar dos caminhos do Senhor, sem ir para uma mesa do mar beber, afogar suas mágoas em coisas vãs que não resolve, que não traz solução, entendeu? Que não lhe edifica, você entendeu? Não. Você procurou Deus e Deus pegou na sua mão e lhe ajudou a passar por aquela aflição. Amém? Por aquela tribulação, certo? Pelaquela tribulação ou aflição, que é a mesma coisa. Mas por que isso aconteceu? Porque Cristo carregou as nossas aflições em abundância, ou seja, abundantemente. Ele carregou sobre si todas as nossas dores, tribulações, aflições, enfermidades e pecados. Entrou nele quando ele estava sendo crucificado na cruz do Calvário. Todos os pecados da humanidade. Amém? Porque se os pecados da humanidade não entrassem em Cristo, Cristo não poderia perdoar. Porque Cristo comprou os nossos pecados. Você entendeu? Ele se colocou em nosso lugar e comprou a nossa causa. Amém? Nossa causa estava perdida. Nós não tínhamos mais jeito. O pecado já tinha nos vencido. Mas o Senhor foi lá e comprou a nossa causa. Ele comprou, recebendo os nossos pecados. Aí quando eu venho até Ele, os meus pecados que o Senhor comprou, Ele se manifesta. E Cristo perdoa, lançando no mar do esquecimento, para que ninguém jamais lembre, nem Ele mesmo se lembra dos nossos pecados. Então quando alguém disser assim, olha lá, ó, já se prostituiu, já roubou, já matou, já pintou e bordou, já é crente, não ligue para isso. Quem lhe justifica é Deus, não é o homem. Amém? É Deus que lhe justifica, não é o homem. Pois bem, tem muita gente que gosta de lançar em rosto, né? Vamos lá. 6, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6.
Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Porque se a gente não passar por luta, então a gente não tem como alcançar vitória nenhuma. Se você ficar deitado numa cama, só recebendo tudo na mão, né? Tudo que você recebe é na mão. Só falta a sua mulher pegar e botar, pegar a colher, pegar a comida e botar na boca. Entendeu? Você lá deitado. Não quer ter problema, não quer ter aborrecimento, não quer ter provação, então você também não terá vitória. Ou você se levanta e corre atrás dos seus objetivos, ou você nunca vai alcançar uma vitória. É como o jogador de futebol. Ou ele joga bem uma partida, ou ele não recebe o troféu. Ou ele não é campeão. Amém? É como o corredor. Quem correr mais rápido e chegar primeiro é que recebe o troféu. Mas para isso ele precisa de quê? De treinar durante anos a fio. Né? 8 horas por dia, 6 horas por dia. É isso que nós fazemos. Nós mortificamos o pecado todos os dias, lutando contra as nossas provas, para chegarmos à vitória, que é o dia do arrebatamento da igreja, que é o dia que nós partimos para a glória. Aí sim, vamos receber a nossa coroa, a coroa da vitória, que é a salvação. Amém? Pois bem, ou se somos consolados para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Amém? Então, a qual opera suportando com paciência as mesmas aflições que em nós também padecemos. Amém? Então, nós padecemos de tribulações, de prova, né? E nós vivemos, e tem mais, quando a gente está passando por uma prova, como pecador remido, estamos com Deus nos ajudando, nós passamos por ela. Agora imagine a pessoa passar por uma prova, tribulações, aflições, sem estar na presença de Deus. Veja que dificuldade para sair de uma situação complicada dessa. Você entendeu? Agora, se você estiver com Deus, você passa, porque Deus vai lhe ajudar. Entendeu? Você vai passar porque você tem que passar, para ser provado como ouro. O ouro é provado no fogo, né? Para ele tornar um ouro lapidado. A mesma coisa é o cristão. O cristão é passado pela prova, pelo fogo, né? Para que ele se torne um varão perfeito, para que ele se torne um conhecedor da palavra, para que ele se torne uma pessoa que obedece, né, à palavra de Deus, que leia, mas também que obedeça à palavra de Deus, para que ele se torne um varão perfeito. Amém? Um varão perfeito diante de Deus. Uma pessoa irrepreensível, que ninguém pode olhar para ele e dizer assim: olha lá, fulano de tal é isso, isso e isso. Você pode até ter sido um dia, mas você não é mais, porque você foi justificado por Jesus Cristo, porque você passou pela prova. Você entendeu? Você passou pela prova. Aí do outro lado você cantou o quê? O hino da vitória, como aconteceu com Miriam, que passou pelo Mar Vermelho, e do outro lado Deus deu vitória, matando o exército de Faraó, né? Afogados na água, para dar vitória ao povo de Deus. E Miriam cantou do outro lado o hino da vitória. Quando você luta com Deus do seu lado, pode se preparar. Pode preparar o hino e já deixar ele no bolso. Para você, na hora é só puxar o papel e cantar ele. E se você souber de cor, melhor ainda, porque está guardado no coração. Você pode se preparar, porque se você estiver com Cristo, grande será a sua vitória. Você entendeu? Porque Cristo ele se agrada em abençoar os seus filhos. Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, disse o Senhor Jesus Cristo, né? Pois bem, suportando com paciência as mesmas aflições que também em nós padecemos. Então, tem que suportar com paciência, né?
o nosso próximo, ele está passando por uma prova, e nós devemos tanto suportar as nossas tribulações com paciência, em Cristo Jesus, como também suportar as provações do nosso próximo, com paciência, orando por ele, né, e pedindo a Deus para que Deus conserte o que esteja errado e ele seja ganho para Jesus. E aquelas provas, ele passe por elas, mas que sejam aperfeiçoados por elas. Amém? Para encerrar, versículo 7. É a nossa esperança acerca de vós, é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém? Então, você vai passar pela prova. Amém? Você está passando uma prova, mas está difícil de passar a prova. E aí você procura Jesus e diz: Senhor, eu não estou aguentando passar por essa prova só. Preciso da tua ajuda. E o Senhor vai ouvir a tua oração, porque a sua mão não está encolhida e nem a sua boca está cerrada para que não possa falar. Amém, meus amados? E nem seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir. Portanto, ele vai ouvir a sua oração e ele vai dispensar a bênção a você. Pode ter certeza. Por quê? Porque passou pela prova, mas passou com Cristo. Passou pela prova, mas não foi beber. Passou pela prova, mas não foi fumar maconha. Passou pela prova, mas não foi se drogar, né? Passou pela prova, mas não foi matar ninguém. Passou pela prova, mas não despejou seus problemas em cima de ninguém. Você passou pela sua prova quietinho na sua, orando com Jesus Cristo do seu lado. Você sabia que Cristo estava ali. Pensou que não, a prova acabou, a tempestade cessou e veio a bonança. Mas por quê? Porque Cristo estava no barco, né? Cristo estava no barco. Quando Cristo está no barco, a tempestade para, porque até o vento obedece a Deus, porque foi Ele que criou a natureza. Portanto, a natureza é controlada por Deus. Amém, meus irmãos? Aquilo que o homem faz pode deteriorar e pode não obedecer ao próprio homem, mas aquilo que Deus fez, que é a natureza e que somos nós, temos a capacidade de obedecermos, mas temos o livre-arbítrio. Mas a natureza não. A natureza, se ele der uma ordem, a natureza cumpre. Se ele falar, vai haver um terremoto em tal lugar, vai acontecer. Se ele disser, a estrela vai cair do céu, vai cair. Entendeu? Então, aquilo que ele manda a natureza fazer, a natureza obedece. Amém? Então, fico com essa palavra, né? Uma palavra que fala sobre passar pela prova cantando louvores. Passar pela prova com Cristo Jesus. Amém? Você nunca irá ser derrotado. Seja qual prova for, sempre será um vencedor. Que Deus os abençoe. Não esqueça de inscrever-se em meu canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus os abençoe.